Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana. Bem-vindos ao canal Espiritualidade e Existência. Mantenho sempre o convite a todos vocês a caminharmos junto, né? Nessa nossa evolução espiritual. E o tema de hoje vai ser lembranças de vidas passadas. Bom, a gente conceitua essas lembranças como fragmentos de memórias e experiências que a gente viveu em outras vidas. Mas cabe salientar que nem sempre são aquelas memórias, aquelas recordações com cenas cinematográficas que a gente vê tudo, que a gente consegue assistir como se fosse um filme. Tá? Mas a gente pode entender que alguns sonhos, estados alterados de consciência, né? Flashes de memória e alterações emocionais ao longo do dia pode estar relacionado com essas lembranças dessas vidas passadas. Tá? Às vezes a gente até tem medos assim irracionais, inexplicáveis, afinidades profundas com certas culturas, com certas épocas, ou até mesmo às vezes a gente vai ter bloqueios emocionais, né? Que a gente não entende e a gente vai lidando com aquelas situações, né? Mas pode ser lembranças de vidas passadas. Bom, antes da gente continuar, eu quero fazer aquele convite que a gente sempre faz para vocês, que é se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, né, para que você receba a notificação de todos os vídeos que a gente postar, curtir o vídeo, compartilhar com amigos conhecidos que você saiba que gostam e se interessam por esse tema e comentar o que tu acha desse assunto. Tá? E ainda, se quiser, pode comentar da onde que você está assistindo esse vídeo. Assim nos permite saber até onde está chegando esse vídeo. Então, continuando, gente, o que diz a ciência sobre vidas passadas, lembranças de vidas passadas, tá? Quem começou estudos, pesquisas na área a partir da década de 60 foi um psiquiatra chamado Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele estudou mais de 2.500 casos em todo o mundo de crianças que alegavam ter lembranças de vidas passadas, né? Então, com isso, ele abriu caminho para novas pesquisas e até hoje tem vários grupos pesquisando sobre o assunto. Mas apesar de toda a documentação que o doutor Ian achou e pesquisou e analisou, ele ficou um pouco cauteloso na hora da conclusão, porque ele falava que houveram muitas limitações científicas nessas investigações que ele fez. Mas ele dizia que os casos que ele estudou eram sugestíveis de reencarnação, mas não afirmava que eram vidas passadas retornando à memória. Bom, mas a gente tem que falar que, embora não exista comprovação científica ainda, né, para nos explicar essas situações, a gente se depara com várias situações em que a gente não entende, né? Primeiro, gente, algumas fobias de origem não esclarecidas, né?
Tipo medo da água, medo de altura, medo do fogo, né? Da onde que vem? Se eu nunca tive nessa vida uma experiência que me ligasse a essas situações. Outra situação é aquelas conexões espontâneas que a gente tem com as pessoas da primeira vez que a gente vê elas, né? Isso nos traz à memória, assim, laços profundos, afetivos, que se eu não conhecer essa pessoa, eu só posso ter tido essa vivência em outras vidas, tá? Claro que há quem diga que são laços kármicos, que são arquétipos, né? Enfim, tem algumas explicações, mas nada disso comprovado. Outra coisa que acontece bastante é algumas pessoas terem um interesse muito grande por culturas específicas, né? Por exemplo, tem uma história na mídia de uma pessoa em que ela se identificava muito com a cultura egípcia. Ela acabou indo para o Egito, casando lá com um egípcio. E ela lá, ela lembrava de tudo. Ela deixava os pesquisadores lá sem entender como é que ela conhecia aqueles fatos ali que existiram em épocas remotas, né? Também pela cultura indiana, pela cultura japonesa, enfim, parece que são afinidades espirituais, tá? Outra coisa também que é bem comum é os sonhos recorrentes com certos cenários históricos, né? Então, tu te vê com roupas antigas, em ambientes arcaicos, medievais, né? Enfim, assim, ó, tu não sabe explicar por que tu tem aquele sonho seguidamente, né? Que tu tá lá nesse espaço, nessa época, nessa era, né? É possível que tu tenha visto um filme e isso tenha ficado na tua memória, mas geralmente não é essa a resposta, né, que as pessoas acabam tendo. Bom, mas e o que diz a doutrina espírita em relação a isso, né? Bom, a doutrina espírita, ela acredita em reencarnações, né? E que realmente a gente tem vivências passadas em outras vidas, né? E que todas essas experiências, né, estão gravadas na nossa memória akáshica, que eles chamam, que é onde estão armazenados todos os registros de todas as experiências de outras vidas, pensamentos, emoções, enfim, é a nossa consciência, tá? Que ela é eterna. Tudo que tu vivenciar fica ali registrado. E mesmo que Deus tenha achado que seria melhor para o reencarnante, né? Não lembrar de vidas passadas, por isso que tem o véu do esquecimento, né? Mesmo assim, tem algumas pessoas que lembram, que têm algumas lembranças, né? Mas quando elas vêm, geralmente é para curar feridas de outras encarnações, né? Então é muito comum a gente ver crianças relatando experiências de outras vidas, no momento da morte, como é que aconteceu, né? Que caiu um avião, que morreu afogado, que sempre tem uma, assim, ó, geralmente, desculpa, não sempre, mas geralmente está associado a uma situação traumática vivida pelo aquele espírito em outra vida, tá? Então essas lembranças elas podem voltar ali na criança, porque a gente sabe que a criança termina a encarnação dela em torno dos 7 anos, né? Então até ali ela ainda tem uma conexão muito mais estreita com outras vidas, né? E o véu do esquecimento está se formando ali, né? Que geralmente elas têm essas lembranças e às vezes na mais tenra idade, 2 anos, 3 anos,
Mas lá por volta dos 7 anos acaba, não tem mais lembranças, né? Então, possivelmente é porque acabou realmente, o espírito conseguiu realmente terminar a sua encarnação naquele corpo físico, né? Mas uma coisa é certa, gente, nada vai acontecer, nenhuma lembrança vai voltar se não houver a permissão da espiritualidade e o acompanhamento dos nossos mentores, né? Porque aquilo ali tem que vir para te ajudar e não para te criar outros traumas nessa vida, né? Mas mesmo assim a gente tem que entender que o véu do esquecimento ele é importante, né? Porque se ele não existisse, o espírito reencarnante não ia ter a liberdade de conviver com espíritos que em outras vidas foram desafetos, né? Que lhe causaram dor, ou que tu causou dor a esses espíritos, né? Isso aí geraria dores, sofrimento e até constrangimento, né? Pelos acontecimentos vivenciados aí nessas situações. Mas mais uma pergunta. E por que a gente lembra, né, dessas vidas passadas? Né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter ciência de que não há uma revelação do passado por acaso. Se aconteceu, é porque tu precisa de ter aquela vivência, tá? Quando essas lembranças elas voltam, afloram, né? Isso a gente já falou que é importante para algumas curas que esse espírito está tendo agora nessa vida, né? E ele precisa acessar para poder resolver aquelas dores passadas, né? Talvez também essas lembranças ampliem, né, a tua capacidade de amar, de perdoar, de criar conexões com pessoas que vão ser importantes, né, no cumprimento do seu planejamento reencarnatório. Mas mesmo que tu tenha essas lembranças, que tu tenha sido permitido, que tu está sendo acompanhado, a gente não tem que tentar interpretar literalmente essas experiências, né? Porque se a gente for tentar interpretar, a gente vai sofrer. E não é para isso que é essa lembrança, né? Então, o objetivo também é que tu não se envolva com essas lembranças para tu não ficar preso àquela vida passada, né? Mas sim, sempre usar essas informações como ferramentas, né? Principalmente de libertação desses sofrimentos, né? E a gente sempre tem que evitar romantizar ou dramatizar essas experiências, né? Mas sim tirar aprendizados. Tem como a gente acessar espontaneamente essas vidas? Bom, até tem alguns métodos para a gente explorar essas vidas passadas, né? Se tem algo que está te incomodando, tu não está conseguindo entender por que tu está vivenciando aquelas situações e tu não tem essa possibilidade, essa lembrança, tu pode sim ir buscar alguns meios. Um dos mais conhecidos é a terapia regressiva com um profissional qualificado. Mas tem alguns quesitos, né? Primeiro, para tu fazer essa memória regressiva, né, de vidas passadas, tem que ter um objetivo nobre. Ou seja, para resolver um problema, né, que está te interferindo muito nessa vida presente, né? Nunca se deve fazer por uma simples curiosidade. Tá? Porém, é uma técnica que permite, sim, acessar essas memórias de vidas passadas, né? De uma forma segura, porque vai ter um profissional ali capacitado, né? Mas sempre tem que ser respeitados os limites emocionais
da pessoa que está se submetendo a essa terapia, né? Mas tem uma coisa também, você só vai acessar as memórias que vão ser permitidas pela espiritualidade. Não é qualquer memória, assim, né? Que tu vai acessar. Tem algumas que não tem por que tu acessar, então tu não vai acessá-las. Além dessa terapia regressiva, essa terapia de vidas passadas, como a gente fala, tem meditações guiadas, que é voltado realmente para vidas passadas, né? Então, vai te ajudar a ter algumas memórias, né? De uma forma mais suave, com o teu inconsciente espiritual. E ainda tem uma outra forma que se utiliza também, que é chamada de diário intuitivo, onde a pessoa ela é orientada a anotar todos os sonhos, as sensações, os insights que ela tem, né? Que depois analisando vão poder revelar alguns padrões, né? Ao longo do tempo. Nada conclusivo, mas pelo menos tu começa a ir atrás dessas possibilidades das coisas que estão te acontecendo nessa vida. Bom, gente, finalizando, a gente vai refletir o seguinte: para a ciência, pode ser que algumas experiências sejam apenas construções psicológicas e de arquétipos, tá? Para as religiões reencarnacionistas, essas experiências são reais, né? Mas ainda na atualidade, trata-se de dimensões ainda desconhecidas da ciência e da consciência humana. Então, tem muita gente também que não acredita que é possível tu ter esse tipo de memória. Mas uma coisa é certa, gente, com a evolução espiritual da humanidade, todas essas experiências serão esclarecidas e usadas para o bem, tá? Então é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, tá? E tchau e até o próximo vídeo.